Aqui é o Sandro Rosa do Soldagem de Manutenção Expert. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. Ao longo dessa minha experiência aí, ao longo dos 20 anos aí, mais de 20 anos aí na indústria, na academia, cada dia a gente vai aprendendo mais. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a soldagem dos ferro-fundidos, mas utilizando a soldagem a gás. E nisso é uma questão que fica bem interessante, um questionamento como soldar os ferros fundidos pelo processo de soldagem a gás? Por que eu falo do processo de soldagem a gás? Porque tem muita empresa ainda que utiliza o processo a gás. E para solda de peças pequenas, somente na fundição que dá rejeito de alguma peça, é muito utilizado o processo a gás. O processo a gás é muito utilizado. Então, faz a necessidade de entender como elaborar um procedimento. E tem alguns conhecimentos que precisam, que o expert precisa entender, para que a soldagem corresponda àquilo, no desempenho daquilo que você queira que ela venha desempenhar. Então, nós vamos falar sobre a soldagem a gás de ferros fundidos. Então, nós precisamos levar em consideração um aspecto que é muito importante, que é o quê? A metalurgia, o aspecto metalúrgico. Eu sou engenheiro metalúrgico formado, fiz mestrado, doutorado, trabalhei na área de desenvolvimento, prestando consultoria, ainda presto consultoria para algumas empresas, e cada vez a gente vê mais a falta de conhecimento de alguns aspectos. Então, o problema de você utilizar eletrodo de aço, aí vamos colocar o coringa aí, quem trabalha na manutenção, que o coringa é o 7018, né? Soldagem eletrodo revestido. Então, qual o problema dele? Se você soldar o ferro fundido com eletrodo de aço, ele gera o quê? Martensita. E ela é muito dura para quem conhece essa microestrutura. Eu falo 4340, esses aços perlíticos. Então, se você não tiver um procedimento bem adequado ali, que ele vai surgir martensita, né? Só que se você não tiver o controle, pode ser prejudicial. Então, ela é dura, é frágil no cordão de solda. Então, é uma microestrutura que você não quer. Então, se você utilizar o eletrodo de aço, vai te dar esse problema. Eu já vi gente soldando com 7018 ferro fundido. Então, o ideal é soldagem com o quê? Com níquel. E eu sempre falo o seguinte, é níquel, não é 309, eletrônico de aço inoxidável. Porque o pessoal da manutenção tem mania de soldar com aço inoxidável ferro fundido. Algumas situações com 309, 316L, 309L, já tive algumas situações que a soldagem com esse material foi melhor do que com eletrodo de níquel puro, tá? Então, eu estou dizendo aqui, existem situações que pode se utilizar, mas a norma AWS A5.15 não se recomenda, ok? Mas pode usar. Então, e eu sempre falo o seguinte, quem trabalha na manutenção, no almoxarifado, tem que ter eletrodo de níquel. E é a coisa mais difícil você chegar no almoxarifado da manutenção e encontrar eletrodo de níquel. E aí vocês vão perguntar assim, precisa ter caixas e caixas? Não, então uma caixa lá, guardadinha lá. Se aparecer uma situação que você precisa utilizar esse eletrodo, você usa. Ok? O problema é quando surgir uma situação e você não tiver esse eletrodo. E tem diversas marcas, tá? Fornece aí, tem marcas, eu já utilizei várias marcas, eu não gosto de utilizar consumíveis de uma marca específica, eu gosto de experimentar, isso é muito interessante. Então,
Quais são os aspectos, nos aspectos metalúrgicos, quais são as vantagens de você utilizar o eletor de níquel? Então, ele ajuda na grafização e refino, ou uniformiza o quê? Os grãos. Ele te permite você não formar ele não forma carboneto de níquel. Isso é muito interessante. Então, por isso que a gente utiliza o níquel. Ele facilita as dilatações e contrações durante a soldagem, chegando a zero. Então, o material trabalha e, nesse trabalhar, ele neutraliza as tensões residuais. Porque, quando a gente fala de ferro fundido, o alongamento dele é muito pequeno. O alongamento é muito pequeno, então ele trinca com maior facilidade. As soldas com ele são usináveis e dúteis. E ele permite o quê? A soldagem a frio. E a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo, porque senão esse vídeo acaba ficando longo, mas a gente vai falar sobre soldagem a frio, que é a vantagem dele é que você não precisa fazer pré-aquecimento. E isso, para quem tem tempo para soldar, ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, quais são os cuidados que a gente precisa? Tamanho da peça, porque o tamanho da peça vai influenciar no resfriamento, a taxa de resfriamento, a retirada de calor, formato da peça, condições de serviço da peça, peça trincada, equipamentos disponíveis, soldadores qualificados. Então, o soldador precisa estar habilitado a soldar ferro fundido. Não é qualquer soldador, fulano, você está acostumado a soldar o 7018, vem para cá. Não é assim. Eu lembro que eu fiz um trabalho de um material, de um eixo, de um forno, e ele era feito de um material fundido. E tive um soldador muito bom, muito paciente. A área me arrumou um soldador lá para poder executar o procedimento de soldagem. E eu fiquei encantado com o soldador. O soldador calmo, tranquilo. A gente foi lá, elaboramos um procedimento, fizemos um teste, deu certo. Ele foi lá com a paciência, esperava o material esfriar, controlava a temperatura. Foi tranquilo, sem estresse nenhum. Então, o estado em que a peça se encontra. Então, isso é muito importante. Outra questão também, se for ferro fundido branco, gente, é muito difícil soldar, muito. Não vou falar que é impossível, porque eu já soldei, ok? Então, a soldagem é o seguinte, é ela desempenhar aquilo que você espera dela. E a minha não ficou lá grande coisa, mas para o que eu precisava, ela me atendeu, então posso falar que foi soldável. Então, se for soldado, pode ser soldado com vários processos. O pessoal tem essa questão de ferro fundido não solda, é difícil. Gente, não se recomenda. Até já fiz trabalhos com algumas empresas e a peça era uma peça fundida, a empresa falou assim, não recupera. Nós recuperamos. Brasileiro é fogo, né? Nós recuperamos, mas não foi aceito por ela, porque a gente queria aprender se dava para recuperar ou não, mas peça fundida quebrou, descarta, coloca uma nova. E aí, então, depende da empresa e se ela aceita ou não. Então, nós temos a AWS de eletrodo revestido níquel, e o CI ali significa cast iron. Então, é ferro fundido. Então, ele é para baixas espessuras com depósitos usináveis, peças novas ou limpas. Nós temos também para soldagem a gás o R, que é de vareta, para soldagem a gás, CI, que é cast iron. Também tem uma resistência à tração igual ao cinzento, a resistência é muito boa. Nós podemos também, se for uma espessura maior, ter ferro, além do níquel, ter o ferro também. Então, ele tem uma menor tendência a trinca. Ele é muito utilizado para soldagem de ferro fundido, que ele esteja sujo, então tem contaminação, então a gente utiliza ele. E nós temos também ele gera uma menor tendência a trinca,
Ele é muito bom também para utilizar para soldagem de materiais similares, ferro e aço. Ele apresenta uma maior dureza do que o sem ferro. Então, esse daí, com ferro, ele tem uma dureza um pouquinho mais alta do que o anterior. E nós temos, se o material tiver muito sujo, muita contaminação, e você quer fazer uma impermeabilização para que essa contaminação não venha para a solda, você pode utilizar esse EST, que é de steel. Então, é um aço carbono. Tá? Ele é de ST de steel. Então, você faz um amanteigamento com ele. Então, você cria uma camada impermeabilizante e depois você faz a deposição com o eletrodo de níquel-ferro ou de níquel, ok? Então, peças muito sujas, uniões que não requerem alta resistência ou usinagem. Ou você faz amanteigamento e faz o revestimento com outro material, ok? Se precisar fazer usinagem, porque esse material aí tem uma dureza alta. Então, você pode fazer um amanteigamento e é também muito você ter uma região assim fadigada, se retira também e fazer esse amanteigamento. Então, procedimento. Controlar a dilatação e contração devido ao baixo alongamento. Esse é o problema do ferro fundido, ele não tem alongamento. Você começar a esticar ele um pouquinho, ele quebra, ele fratura. Soldagem a frio, controlar a temperatura, que a gente vai ver num outro vídeo. Soldagem a quente, pré-aquecimento e pós-aquecimento. É necessário fazer um pré-aquecimento e pós-aquecimento em fornos ou com cal. Evitar, se for usar cal, faz aquece a cal antes, tá? Não utiliza ela fria. Evitar corrente de ar, então colocar biombos. Então você não pode ter circulação de ar, então alguns galpões têm circulação de ar, é comum, então tem que evitar. Evitar soldar quente peça com geometria complicada. Limpeza da peça. Cuidados com peça que já trabalhou, pois ela pode ter o quê? Tensões ou contaminações. E aí, geralmente, isso aí pode ser bloco de motor de equipamento. Eu já fiz soldagem de bloco de motor de carro, de caminhão. Ele trincou e nós fizemos recuperação. Mas o soldador também era... Soldar desse material, o soldador tem que ser qualificado, não pode ser qualquer soldador. Então, nós vamos falar sobre soldagem a quente. E, no caso, quando a gente fala de soldagem a quente, a gente fala sobre soldagem a gás. Nós temos soldagem meio quente, que é arco elétrico, e nós temos soldagem a frio, que é arco elétrico também, que a gente vai conversar, que é um tópico para a gente conversar em outro momento. Vale a pena. Então, soldagem a quente, a gás, então, geralmente é para peças pequenas, porque ela é um pouco demorada. Então, peça muito grande, não vale a pena. Aí você utiliza arco elétrico. Então, peças a serem usinados. Qual o problema do arco elétrico? Ele gera pontos duros, principalmente na zona de transição ali entre a metal depositado e a ZTA. Então, você tem uma zona de transição ali, e nessa zona de transição, você tem uma dureza um pouquinho elevada ali, que para usinagem não é muito bom. Peças contaminadas por calor, corrosão ou gorduras, isso é interessante. Ok? Peças que sofrerão acabamento por tratamento de superfície, também interessante. Recomenda-se o uso de fornos para peças com geometrias complexas. Então, você faz o pré-aquecimento em fornos. E tomar cuidado com o maçarico para manutenção de temperatura. Ok? Maçarico, eu tenho muito medo de maçarico. Uso muito maçarico. Já usei bastante, mas eu tenho medo. Eu tenho bastante medo de utilizar maçarico. Se não tiver um maçariqueiro bom, ele pode gerar ponto quente no seu material. Ele é muito utilizado também em peças fundidas com defeitos. Então, na fundição se utiliza muito esse processo aí, que é o processo barato, gás, acetileno, você utiliza oxigênio e acetileno, ou gás natural, já vi até com gás natural. Você utiliza, então você fazer um pequeno reparo em algumas peças que têm alguns defeitos na fabricação, ou umas trincas, então você pode fazer o reparo dessa trinca utilizando soldagem quente, que é barato, tá bom? Procedimento. Primeiro, limpeza.
Então, tirar toda incrustação de areia, se for peça moldada, que deve ser removido por ação mecânica. Óleos e graxas deverão ser removidos com solventes, sal, aí você pode utilizar soda cáustica, óleo, acetona ou thinner, ok? Tomar cuidado com o ferro fundido cinzento, pois ele apresenta poro, lembra? Ele é poroso. Então, como ele é poroso, o que pode acontecer com ele? Ele pode gerar retenção, ele pode favorecer a retenção de graxas e óleo. E uma maneira da gente fazer o quê? Passar maçarico. Então, você pré-aquece a 150 graus e enquanto ele estiver evaporando, vai gerar uma fumaça bem típica, aquela de queima de óleo, já viram? Aquela fumaça preta. Caso você não retire esse óleo todo, isso é um problema, porque você pode gerar poros na solda. Então, quando você for soldar, ele pode combinar com oxigênio e gerar gás, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e ele gerar poros na solda. E fazer líquido penetrante em peças trincadas. Mas tomar o cuidado também de passar o quê? O maçarico depois, para tirar todo o líquido penetrante, porque pode gerar poro. Então, a limpeza. Por que a gente faz a limpeza? Porque geralmente tem óleos e graxas. O que óleos e graxas tem? Enxofre, hidrogênio, fósforo, carbono, que são danosos à solda, que pode gerar poros, fragilidade na região da solda. E remover também o quê? Regiões que você acha que pode gerar, que estão tensas, tensionadas, trabalhadas, fadigadas, e aí você faz uma remoção daquela região e faz um manteigamento, um reparo para reconstruir o dimensional da peça. Então, qual é o procedimento de soldagem? Primeiramente, preparação do chanfro. Então, já fiz a limpeza, agora eu vou soldar. Então, preciso preparar. Então, espessura até 4 milímetros, utiliza o quê? Soldagem de topo sem chanfro, ou chanfro zero, reto, tá? Então, quando a gente pega uma chapa, uma peça que separou, ela trincou, você pode utilizar até 4 milímetros, chanfro reto. Caso contrário, fazer um pequeno furo. E para quê? Para que você possa matar a trinca, se tiver alguma trinca, se ela não chegou a separar. Então, você precisa fazer pequenos furos, ok? Você faz pequenos furos para matar a trinca. Então, aí você pode utilizar também. Espessura entre 4 e 13 milímetros. Fazer chanfro em U com ângulo 70, mas deixando sempre os cantos arredondados, para você não ter concentradores de tensões ali naquela região. Então, vale a pena, até para você ter um acesso melhor a essa região sem ter canto vivo. Então, você tem um acesso melhor. E acima de 13 milímetros, é necessário o quê? Fazer chanfro duplo U. Ok? Então, caso a solda sofra esforços, tração e flexão, é bom também você colocar sempre um reforço a mais na solda. Coloca um reforço. Em vez de ficar 0 a 0, você deixar sempre um reforço. Ok? Fazer chanfros com os seguintes métodos, e aí isso é muito importante. Mecânico, aí você pode utilizar talhadeira, mas talhadeira tem que tomar um cuidado para que você não gere tensões ou que você possa trincar o material, de repente tem uma microtrinca, você faz com que essa microtrinca ela propaga. O ideal é você utilizar rebolo ou plana. Plana é muito bom. E térmico. Aí térmico tem dois. Na manutenção, o pessoal tem muito mania de utilizar eletrodo de grafite. Ok? Só que eletrodo de grafite ele tem um perigo que ele é carbono. Então você está colocando, você está adicionando carbono ali. E o ar comprimido, para remover o material, ele faz o resfriamento ao ar. Então, aquela região resfria mais rápido. E aí você pode ter o quê? Um aumento de dureza naquela região. Então, eu aconselho não utilizar a goivagem eletrodo de grafite. Mas você pode utilizar a goivagem com eletrodo. Tá ok? E até é legal, eu já fiz algumas soldas com isso. Ele faz um pré-aquecimento. Ele aquece a chapa. Então, ele faz um... E aí ele pré-aquece a chapa. Então, isso aí é muito interessante. E utilizar chanfro em U e evitar o vai e vem. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai uma vez só.
vai removendo devagarinho, vai tirando. Se vai e volta também, não é bom que você resfrie a peça várias vezes. Você gera ciclo térmico, aquece, resfria, tá bom? Fazer pré-aquecimento, temperatura de 550, 650 graus. Por isso tem que tomar um certo cuidado, porque você está numa zona assim, você está próximo da região 727 graus, que você tem uma outra fase ali, e que dependendo do resfriamento, você pode ter uma microestrutura mais frágil ainda e trincar o material. Evitar tensões que podem provocar trincas, aconselhar a operação com fornos, porque fornos você tem controle. Caso contrário, né, controlar a temperatura com lápis térmico. E é muito interessante que lápis térmico é muito utilizado ainda, tá? Somente na manutenção. Ou termômetro de contato, ou termovisão. E aí você aponta lá o laser e aí você sabe a temperatura. Isso é muito importante. E evitar o quê? Corrente de ar. Soldar, ferro fundido, coloca um bioma. Evite corrente de ar. Ok? Então, como é que é o procedimento de soldagem com a gás? Chama neutra oxidante, nunca redutora, sempre neutra a oxidante. Utilizar uma vareta de ferro fundido, então nós temos aquela R que é de a gás e CI que é cast iron, tá? Específico. Isso é na norma AWS A5.15, compatível com a peça, ok? Habilidade do soldador tem que ser tranquilo, sem pressa. Controlar a força de fusão para evitar poros. Então, o soldador tem que ter habilidade, porque soldador bom, a força de fusão está na mão dele. Então, isso é muito, muito interessante. Eu tinha até um amigo que falava a poça de fusão, e lembrei até dele agora. Então, isso é muito interessante. Soldador bom tem o controle da poça de fusão na sua mão. Varetas nuas, você tem que utilizar o respectivo fluxo. Então, o fluxo tem que ser correspondente. Essa questão do poro, até agora me lembrei o seguinte, poro gera turbulência na poça de fusão, e para quem é soldador sabe muito bem disso. Então, você gera uma turbulência ali, então quando vai gerando aquele gás ali, isso gera uma turbulência. Então, se recomenda, voltando lá para a vareta nua, utilizar o fluxo adequado, tá? O fluxo com alto ponto de fusão, você pode utilizar com alto ponto de fusão ou esperar que a temperatura da vareta baixe. Isso é muito interessante porque, geralmente, quando você vai utilizar a vareta, ela fica avermelhada na ponta dela, porque ela atinge temperatura de 900 graus ali. E nesse momento, o que acontece? O fluxo não adere. Ele fica o quê? Como a temperatura é alta, ele desliza. Então, você não tem aderência do fluxo. Então, uma das formas que você pode utilizar é trabalhar com o fluxo com uma temperatura mais alta, ou você esperar abaixar a temperatura da vareta para você passar no fluxo. Senão ele fica escorregando e você não consegue levar o quê? O fluxo para a região para fazer a limpeza ali na hora da soldagem. Tá ok? E geralmente, quando você não consegue fazer isso, geralmente é nos pontos claros, parece uma cola, e aí geralmente é carbono e silício. Fica lá naquela região lá bem estranha. Terminando a solda, fez a solda, você precisa fazer o quê? O pós-aquecimento para alívio de tensão. Geralmente temperatura 750 graus, preferencialmente em forno, com resfriamento bem lento, até 100 graus. Depois você pode tirar do forno e colocar ao ar. Então você vem, uma coisa que a gente fala é o seguinte, coloca lá 150 graus, 1 hora mais ou menos ali, 30 a 1 hora, desliga o forno, deixa resfriar lentamente. Quando deu 100 graus, retira do forno. Caso seja com maçarico, esfriar com cal ou manta térmica, ok? Então, você vem lá, coloca uma manta térmica, deixa esfriar. Gente, mas toma cuidado, manta térmica tem que ser
providenciado antes de terminar a solda. Nem depois não, tá? Porque só tem mania. Agora precisamos da manta térmica, aí você procurando. Aí o material já esfriou, já trincou, você perdeu a peça. Ok? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo para vocês. Se gostou, deixa o like aí. E comentário também. Comentário é muito importante, porque você deixando seu comentário, eu posso o quê? Gerar um outro conteúdo que gere mais valor ainda a você. Você que trabalha na manutenção. Esses vídeos é para te ajudar. Então, deixa um like, comente. Coloca as suas dúvidas aí que a gente possa o quê? Construir vídeos que agreguem valor a você na soldagem de manutenção. Porque nós queremos o quê? Uma soldagem que seja feita de forma fácil, rápida e segura. Tendo esses 3 componentes, a sua empregabilidade aumenta mais. Então não esqueça, deixe o seu like e o seu comentário. Um grande abraço, até o próximo vídeo.